louvar ao Senhor. Como é bom glorificar o nome do nosso Deus. E eu quero mais uma vez te convidar para continuar glorificando o nome do Senhor por todas as bênçãos que Ele tem feito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, lá no livro de Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 2, nós vamos ler um pouquinho. Nós vamos ler um pouco do 2 ao 21, uma leitura um pouquinho extensa, mas um pouco necessário para nós entendermos esse texto. E eu queria que você pensasse um pouco comigo nessa noite com o seguinte tema: do medo à vitória. Do medo à vitória. O que nós temos vivido nesse tempo, o que nós temos vivido como Brasil, como mundo, como igreja do Senhor Jesus. Mas nós temos uma certeza, uma vitória garantida, não apenas aqui na terra, mas na eternidade. Então, que nós possamos dar glórias a Deus a cada dia, pelo que Ele tem feito no nosso mundo, pelo livramento. Eu espero de verdade, de todo o coração, que essa igreja não tenha perdido ninguém. Mas se perdeu, tenha uma certeza que o Senhor Jesus tem cuidado de nós, não apenas nesse tempo, mas por toda a eternidade. Eu perdi alguém muito amado, não nessa pandemia, mas no H1N1, lá de 2010, 2009, naquela época. Alguém muito querido, muito amado, que era o meu irmão. Mas eu dou graças a Deus, porque eu sei que o meu irmão, ele está com Cristo Jesus. Então, se você perdeu alguém, algum amigo que seja, algum parente, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele possa consolar a tua vida e te dar vitórias, porque a vitória do Senhor é a eternidade, e nós precisamos olhar para essa eternidade e não apenas para o nosso mundo hoje. Juízes 7, versículo 2, ele diz assim: o Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que vencerão sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou, e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhes disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já lhe dei a vitória, mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo.
Os midianitas, os amalequitas, os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo e dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ele caiu, virou no avesso e ficou estendido no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o seu exército aos midianitas. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando, enquanto os 300 homens tocavam as cornetas. O Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros e as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tebate. Que o Senhor abençoe a sua palavra. E eu queria pensar com os irmãos nessa noite. Um grande exército estava diante de Gideão. 32 mil. Deus disse: é muito. É muita gente. Se vocês vencerem com 32 mil, vocês vão dizer que foram vocês que venceram e não eu. Às vezes Deus olha para o exército e fala: é muita gente. Tem gente demais, sou eu que vou vencer. Às vezes nós esperamos uma grande vitória com grandes coisas, mas Deus quer nos chamar a atenção nessa noite, porque a vitória dele será com aqueles que ele escolherem para esta guerra. Qual a guerra que você tem enfrentado, meu irmão, minha irmã? A guerra que você tem enfrentado é Deus que lhe dará a vitória. Como eu disse no começo, eu mostrei, a casa está vazia, para alguns a casa está vazia, mas Deus tem dado a vitória para essas mulheres. Deus tem dado a vitória para esse povo que vocês viram indo para casa. Deus tem dado a vitória para aqueles que Ele escolheu nesse tempo. É interessante a gente pensar que Deus não se limita à minha humanidade e nem à tua. Deus deu a eles o direito de terem medo. Vê que no começo do texto Deus falou: olha, diz para aqueles que estiverem com medo que eles podem voltar para casa. Diz o texto que 22 mil voltaram para casa. 32 mil menos 22, ainda sobrou 10. Mas Deus ainda diz que é muito. 10 mil pessoas ainda é muito. Eu lhes darei a vitória. Eu quero pensar um pouco nessa noite nos nossos medos. Tenho medo de perder pessoas, tenho medo de estar na igreja, tenho medo de não ir, tenho medo de sair. Eu confesso para os irmãos que eu tenho muitos medos, mas Deus tem nos dado a vitória. E é interessante que Deus tem dado a vitória para aqueles que estão em casa, porque a igreja tem uma boa internet para passar esse culto.
Deus tem dado a vitória para aqueles que estão aqui, porque Deus deu a eles a bênção também de estar aqui. Deus não tem deixado a igreja desprovida. Deus tem nos dado sustento como igreja, Deus tem nos dado sustento como Cristolândia, Deus tem nos dado sustento como filhos de Deus. É interessante mais uma vez pensar que Deus tinha prometido a vitória, mas ele ainda tinha medo. 22 mil voltaram para casa, mas Gideão não voltou. Ele também tinha medo, mas Deus deu a coragem para ele de ir em frente. Deus tanto olhou para a humanidade de Gideão que permitiu que ele ouvisse a conversa dos inimigos. Quantas vezes na nossa vida nós temos dado ouvidos aos inimigos, mas ouvidos para ouvir as coisas que nos dão medo? Deus aqui não. Deus deixou com que ele ouvisse uma conversa com que daria para ele a coragem. Coragem de ir em frente, coragem para vencer, coragem para batalhar, coragem. Coragem para que nós possamos vencer a cada dia. Tenha coragem, coloque diante de Deus a sua humanidade, do medo à vitória. Quem de nós não temos medo? Eu não acredito que tenha alguém tão corajoso no nosso mundo a ponto de dizer: eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo, tenho muitos medos, mas eu tenho colocado os meus medos nas mãos do Senhor. E eu quero te desafiar nessa noite a colocar os seus medos nas mãos do Senhor, a orar. Uma das coisas que nós temos conversado muito com as nossas meninas lá na Cristolândia é o seguinte: Deus não permitiu que nenhuma dos familiares delas tivesse adoecido nesse tempo de quarentena. Nenhum. Elas têm orado dia após dia, noite após noite. Todos os dias nós temos culto. Todos os dias, quando eu pergunto para elas: nós vamos orar por quem hoje? Família. A família que um dia elas abandonaram e que um dia até a família as abandonou, hoje é a pessoa, ou são os primeiros que elas colocam em oração. Sabe por quê? Porque elas têm aprendido o valor da família. Sabe por que nós estamos orando por nossas famílias? Porque Deus tem ensinado que família é projeto dele. Por isso, nós não podemos e não devemos ter medo a ponto de parar de orar. Nosso medo é colocado sob as mãos do Senhor. Os nossos medos têm que ser colocados diante do nosso Deus. Ele continua dizendo que ele prometeu a vitória a Gideão. E ele permitiu que Gideão ouvisse. Versículo 13, ele fala: olha, um soldado inimigo contando sonho. É interessante que Deus deu um sonho para o inimigo e Deus deu o significado desse sonho para o inimigo. A espada de Gideão. Gideão, assim como eu e assim como você, ele era um homem que tinha medos, mas era um homem que foi encorajado pelo próprio Deus. Nós temos sido encorajados, encorajadas pelo próprio Deus. Nós somos encorajados a levantar a cada dia, a colocar o nosso dia diante do Senhor. Nós somos encorajadas a cada dia a colocar o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor. E eu quero te encorajar nessa noite a colocar a sua família, a sua mente, o seu coração, o teu trabalho diante do Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor nessa noite também um encorajamento para que você cada vez mais seja agente de transformação na obra do Senhor. Eu quero
dar a você um encorajamento, que você seja uma dessas 300 pessoas que vai à guerra e que vai levar encorajamento do Senhor às outras pessoas. Você pode orar por nós, você pode orar pela Cristolândia, você pode orar por missões nacionais, você pode orar pelo sertão. Eu chorei quando vi aquela mulher, aquela do quase finalzinho do vídeo, contando lá no sertão como Jesus alcançou, ela se batizando. Que coisa linda, que coisa linda ver quando eu e você, aqui em Hortolândia, estamos alcançando o sertão da Bahia, o sertão do Maranhão, o sertão nordestino. Que alegria quando eu e você, aqui na região de Campinas, estamos alcançando o outro lado do país, o norte, com um sorriso da Amazônia. Que alegria poder pensar que eu e você podemos sair do medo. A vitória que quem dá é Jesus Cristo. Eu quero te desafiar nessa noite a sair do seu lugar e ir mais longe. Ir mais longe através do PAN, ir mais longe através da oração, ir mais longe clamando: amo, multiplico, oro e reparto. Você pode multiplicar a cada dia, não só aqui em Hortolândia, mas você pode multiplicar no Brasil todo. Você pode multiplicar igrejas, você pode repartir com outras instituições como Cristolândia, Viver, que nós vimos também. Quanta coisa boa Deus fez no meio da pandemia. Se eu e você soubéssemos que essa pandemia que começou em março, que parou as nossas igrejas, e que muitas delas ainda não voltaram ao culto presencial como os amados já estão. Muitas igrejas ainda estão. A minha igreja em Jundiaí vai retornar semana que vem, porque Jundiaí foi uma das cidades bastante atingidas, né, pela pandemia. Que alegria podermos nos ver, mesmo que comentei com as meninas, né, que me receberam, que vontade de abraçar, mas não posso, não podemos ainda. E vamos ser prudentes, né? Vai chegar o nosso dia. A palavra de Deus fala que é tempo para tudo, né? Mas há um tempo que nós poderemos voltar a sorrir com os nossos lábios e não com os nossos olhos. Haverá um tempo que nós vamos poder nos abraçar novamente. Mas esse tempo, sejamos de fato prudentes e encorajados pelo Senhor. Deus permitiu que ele ouvisse. Deus está permitindo que nós ouvimos e que nós ouviremos, que nós continuemos a glorificar a Deus através de várias formas, seja a plataforma da internet, ou seja aqui, num culto gostoso como esse, louvando e engrandecendo a Deus. Quero te encorajar a fazer o melhor para o Senhor. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho, dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.